sou Tami Andrade e está começando o Mais Arte aqui na Bem Mais TV. Você gosta de cinema? Eu adoro! E hoje eu estou aqui para contar a história do cinema da sua origem aos dias de hoje. Vamos lá? O final do século XIX foi marcado por uma efervescência de experimentações científicas e tecnológicas. Foi nesse contexto que visionários como os irmãos Lumière e Thomas Edison começaram a explorar a captura e a projeção de imagens em movimento. Em 1895, os irmãos Lumière apresentaram ao mundo o cinematógrafo, um aparelho capaz de projetar curtas-metragens em locais públicos. Esse momento emblemático marcou o início oficial da sétima arte e as primeiras projeções públicas rapidamente conquistaram a imaginação do público. À medida que a novidade se espalhava, surgiam cineastas pioneiros que experimentavam com a narrativa visual. Georges Méliès, por exemplo, ficou conhecido por seus truques de ilusionismo e efeitos especiais em filmes como Viagem à Lua, em 1902. A linguagem do cinema estava apenas começando a ser explorada e as possibilidades pareciam infinitas. Na primeira década do século XX, o cinema ainda era uma forma de arte essencialmente visual. Os filmes eram acompanhados por músicos ao vivo ou trilhas sonoras executadas em sincronia. Este período, conhecido popularmente como a Era do Cinema Mudo, testemunhou a ascensão de cineastas como D.W. Griffith, cujo épico O Nascimento de uma Nação, de 1915, revolucionou a narrativa cinematográfica. O cinema mudo também viu o surgimento de grandes comediantes como Charlie Chaplin e Buster Keaton, que dominaram as telas com sua habilidade física e timing cômico. Títulos icônicos como Tempos Modernos, de 1936, e O General, de 1926, continuam a ser admirados até hoje, mostrando como o silêncio pode ser uma linguagem universal e poderosa na sétima arte. A transição do cinema sem som sincronizado para o falado, conhecido como talkies, marcou uma revolução na forma como as histórias eram contadas. O primeiro filme com som totalmente sincronizado foi o The Lights of New York, de Brian Foy, em 1928. A aceitação do som em Hollywood foi rápida, tanto que no final de 1929, quase todos os filmes já eram falados. O clássico Cidadão Kane, de 1941, de Orson Welles, demonstrou de maneira magistral o potencial narrativo do som, utilizando técnicas inovadoras de narrativa e cinematografia para contar a história de Charles Foster Kane. Este marco cinematográfico não apenas solidificou a importância do som no cinema, mas também influenciou toda uma geração de cineastas. Filmes como Psicose, de 1960, de Alfred Hitchcock, aproveitaram o som para criar atmosferas tensas e assustadoras. A trilha sonora icônica de Bernard Herrmann se tornou parte integrante da experiência do filme, demonstrando como o som podia ser uma ferramenta poderosa na construção de suspense e emoção. Esta era também viu o desenvolvimento de técnicas de mixagem e gravação que aprimoraram a qualidade e a imersão sonora nos filmes, elevando a experiência cinematográfica. Na era do cinema mudo, a comunicação entre personagens e público era predominantemente baseada na expressão física e gestual. Com a transição para o cinema falado, os atores enfrentaram um novo desafio. Além de trabalhar uma nova linguagem corporal menos expressiva, precisavam desenvolver habilidades vocais para transmitir emoções e diálogos de uma forma envolvente. Essa mudança trouxe consigo desafios significativos para os atores, incluindo nomes renomados como John Gilbert e Norma Talmadge, que não conseguiram alcançar o mesmo prestígio neste formato.
Cada detalhe, desde o tom de voz até a postura diante das câmeras, passou a ser minuciosamente avaliado para atender aos novos requisitos. E atrizes como Clara Bow e Greta Garbo conseguiram se adaptar. A chegada das cores ao cinema marcou um ponto de inflexão na história da sétima arte. No início do século XX, os filmes eram predominantemente em preto e branco, refletindo a tecnologia da época. No entanto, com o desenvolvimento de novos processos de colorização, como o Technicolor, a paleta do cinema se expandiu, trazendo uma nova dimensão à narrativa visual. Filmes icônicos como O Mágico de Oz, de 1939, e O Vento Levou, de 1939, cativaram o público com seus cenários vibrantes e figurinos deslumbrantes. A introdução das cores não apenas enriqueceu a estética cinematográfica, mas também abriu novas possibilidades criativas para cineastas explorarem a profundidade emocional das histórias contadas na tela. E aí, curtiu? Eu, particularmente, acho o cinema uma linguagem maravilhosa para contar histórias e passar mensagens importantes. Eu sou Tami Andrade e esse foi o Mais Arte, aqui na Bem Mais TV.